Veja nesta edição, vamos conhecer por que muitos motoristas têm medo de dirigir. Uma entrevista especial sobre doação de órgãos. ONG orienta pais de autistas sobre o desenvolvimento dos filhos. Senado aprova novas regras para o uso de cercas elétricas. Jornada Mundial da Juventude. Vamos rever momentos de alegria e fé vividos com o Papa Francisco no Brasil. E vamos falar sobre a importância da doação de órgãos e a criação do Banco Social. Hoje é segunda-feira, 29 de julho, e o Nazaré Notícias está no ar. A edição de hoje começa falando sobre o receio que muitas pessoas têm de guiar um veículo, mesmo tendo carteira de motorista. Dirigir pode parecer uma tarefa fácil, mas em todo o Brasil é grande o número de pessoas que têm medo de pegar o volante. O impedimento é decorrente de problemas culturais e da má formação desses condutores. No dia a dia, são muitos os carros que circulam em Belém. Dirigir parece uma tarefa simples, mas muitas pessoas encontram dificuldades. Muitos condutores de veículos, em sua maioria mulheres, sofrem do que se popularizou chamar de síndrome do carro na garagem. O motivo? O medo da direção. É o caso de Renata. A jovem tirou a Carteira Nacional de Habilitação há um ano. Tem carro, mas só consegue dirigir se estiver acompanhada. Foi que eu procurei o programa para ter um apoio psicológico, que tem a questão do medo, da insegurança, de acontecer, a sensação que vai acontecer alguma coisa ruim no trânsito, e nesse trânsito que é louco, né? Tenho carro e eu sofro do síndrome do carro na garagem, né? E que o carro fica na garagem. E aí eu já dirigi sozinha, mas sempre, sozinha não, sempre acompanhada com alguém, que dá a sensação de segurança. As mulheres são as mais afetadas. Para este psicólogo, tanto o medo da direção tem motivos relacionados a problemas culturais. A nossa clientela é constituída de cerca de 94%, 95% de mulheres. Por quê? Porque a mulher, né, por questões culturais, ela dirige menos carro do que o homem. Por questões culturais, ela não foi educada para dirigir. Quando criança ainda, na adolescência, brincar com carrinhos, com veículos de um modo geral. Não foi estimulada para isso também. E até com a idade, quando jovem ainda, o pai, a mãe incentivam que se dirija o carro. É uma questão assim machista, a questão do carro. Existem outros fatores que causam esse receio da direção e estão relacionados à falta de preparo dos condutores. Uma formação ruim gera insegurança. Os tipos de problemas são variados, né? Então, são aquelas pessoas que aprenderam mal a dirigir, tiveram alguma facilitação na habilitação. Depois, outras que obtiveram a carteira de habilitação e não praticaram, guardaram a carteira, por motivos vários, porque o carro não era da pessoa, por questões culturais que eu já te falei, que o marido, o pai não permitem que a pessoa pegue o carro e pratique. Então, é falta de prática. Em 2013, o professor João Bosco criou o programa De Volta ao Volante, que busca gerar confiança nos condutores de veículos. Percebemos que havia uma procura relativamente grande de pessoas habilitadas, ou seja, com a carteira de motorista, mas que não conseguiam dirigir. Então, resolvemos elaborar um programa para isso, para que atendesse essas pessoas. O programa já ajudou muita gente a superar pequenos traumas que impediam o contato com a direção. Mais recente, eu estou lembrando de um caso de uma pessoa que já vinha dirigindo, mas que, ao passar por um cruzamento na João Paulo com a Mauriti, presenciou um acidente, um carro que bateu com outro. E, naquele momento, ela estacionou o carro e parou de dirigir, porque presenciou um acidente. E aí ela voltou aqui conosco e fez uma reciclagem e hoje está dirigindo normalmente. Na tarde deste domingo, moradores do bairro Jardim Modelo, em Castanhal, no nordeste do Pará, bloquearam com madeiras queimadas o quilômetro 68 da BR-316. Eles pediam melhorias para a comunidade.
Representantes da Prefeitura de Castanhal, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar foram até o local para negociar a liberação da pista. A rodovia foi liberada no final da tarde e os motoristas que dirigiam no sentido Santa Maria-Castanhal tiveram que enfrentar mais de 6 quilômetros de congestionamento. No sentido Belém-Castanhal, a fila de carros chegou a 2 quilômetros. O estado do Pará tem uma média de menos 3 doadores de órgão por milhão de habitantes. Essa média é menor que a média nacional, que é de 12 doadores por 1 milhão de habitantes. Conheça mais sobre a doação de órgãos e a criação do Banco Social. A repórter Caroline Guimarães conversa com a médica hepatologista Márcia Iazzi. Caroline. É isso mesmo, Marcos, e hoje nós vamos falar sobre doação de órgãos. O Brasil é o segundo país em número absoluto com maior número de transplantes de órgãos. E para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com Márcia Iazzi, ela que é médica e assessora técnica da coordenação de hepatites. Doutora Márcia, obrigada por conversar conosco. Primeiro, é importante que as pessoas entendam o que é a doação de órgãos, né? O que é essa ação? Esse binômio doação e transplante, ele precisa estar sempre junto. Nós nunca vamos conseguir os nossos objetivos de aumentar o número de transplantes no nosso estado se nós não aumentarmos o número de doação. Então, o Banco Social tem como objetivo sensibilizar a população para a doação de órgãos, que é um ato de amor. As pessoas, na realidade, precisam entender isso, que quando você doa os seus órgãos, quando a gente morre, você está doando vida e oportunidade a outras pessoas de viver mais e com dignidade. Existe, na verdade, um certo receio, um certo medo, né? Porque a morte encefálica, mesmo sendo morte encefálica, a família ainda continua acreditando que aquela pessoa está viva, porque o coração está batendo. Então, o que fazer, né? Porque a média nacional é de 12 doadores por milhão de habitantes. Aqui no estado do Pará é pouco mais de 2 doadores por milhão de habitantes, né? O que fazer nesse sentido para organizar, para alertar a família? Então, o Ministério da Saúde já tem inúmeras ações, né, para isso. Cursos de capacitação, otimização de equipes que chamam de organizações de procura de órgãos. O estado do Pará já tem 4 OPOS que vão iniciar suas atividades, a gente espera ainda esse ano. Essas organizações de procura de órgãos fazem com que equipes de enfermeiros e médicos façam busca ativa e capacitem médicos, enfermeiros para identificação de potenciais doadores. A partir daí, também, paralelamente, a população precisa ser informada do que é morte encefálica. Em países como a Espanha, por exemplo, não precisa da autorização da família. A população já tem conhecimento da importância da doação dos seus órgãos. Então, quando é diagnosticado morte encefálica, esse paciente já é encaminhado para a cirurgia de múltiplos órgãos. Isso faz com que a Espanha seja um dos países que mais captem no mundo. Então, além dessas atividades do Ministério da Saúde, eu acho que é de responsabilidade da sociedade, do cidadão, enfim, e de ajudar a aumentar esses números. E por isso que o Banco Social vem para tentar fazer com que a população primeiro seja sensibilizada, conheça a importância da doação de órgãos, que é segura, que existe lei específica e que isso vai ajudar muita gente. Obrigada, doutora. Daqui a pouco a gente volta a conversar. É com você, Marcos. Os candidatos que ficaram fora das 2 convocações realizadas pelo ProUni têm até hoje para aderir à lista de espera pelo site do programa. A lista estará disponível para consultas pelas instituições de educação superior no dia 1º de agosto. No dia seguinte, será feita a primeira convocação. O candidato selecionado terá até o dia 7 para a comprovação dos documentos e a matrícula. E no dia 12 de agosto será feita a segunda convocação. No processo seletivo deste segundo semestre, o ProUni registrou cerca de 437 mil candidatos a bolsas. Seu filho tem dificuldades de se relacionar? Tem um comportamento restrito e repetitivo? Fique atento porque uma pessoa com autismo precisa de atendimento especializado. Uma ONG em Belém orienta os familiares de autistas para que a criança possa se desenvolver e ter uma vida saudável.
O jeitinho particular de ser mostra que essas crianças são autistas. Nasceram com um transtorno que compromete a comunicação e as relações sociais. Ao analisar o comportamento do filho, Josiane logo percebeu que algo era diferente. No começo era muito difícil, porque eu não tinha, como mãe, não tinha conhecimento do autismo, mas a partir do momento que eles foram diagnosticados, eu tenho 2 filhos, né, um de 12 e um de 4, e busquei os recursos do governo, né, para acompanhamento. Eu venho tido sim uma diferença muito grande, porque essas terapias acabam ajudando eles no desenvolvimento, alguns comportamentos, algumas coisas que a gente não tem experiência, né, de como trabalhar com ele. A complexidade do autismo faz com que pouco se conheça a respeito. Em Belém, pais e profissionais da saúde se uniram e criaram a ONG Amora, com o objetivo de informar a sociedade. Surgiu de levar à sociedade, né, também a conscientização sobre o autismo e principalmente capacitação, a produção de conhecimento de uma forma geral acerca do diagnóstico, acerca dos tipos de tratamento que hoje existem no atendimento do autismo, acerca de levar consultoria, apoio jurídico aos direitos das pessoas com autismo, principalmente as famílias que não têm condições financeiras de arcar com um atendimento multidisciplinar, que é o que é utilizado para o autismo. A ONG é parceira de projetos que trabalham com o autismo. Na Universidade Federal do Pará, o Laboratório de Psicologia desenvolve uma análise no comportamento das crianças. A Amora encaminha as famílias e os profissionais realizam a pesquisa. O problema do autismo é que ele é um conjunto, na verdade, de síndromes e quadros que envolve déficits da criança em várias áreas. Então, isso necessariamente determina que uma abordagem do problema seja multidisciplinar. O autismo é uma questão que apresenta um desafio grande para qualquer profissional. Com essa característica multidisciplinar e o déficit de formação na região, torna o desafio ainda maior. Atualmente, 10 famílias participam do projeto. Além de estudar o autismo, a pesquisa pretende capacitar profissionais na área. Estima-se que somente na região metropolitana de Belém existam mais de 10.000 autistas. Em nível nacional, tramita uma lei que garante os direitos da pessoa autista. Ela equipara os direitos das pessoas com autismo aos direitos das pessoas com deficiência para efeitos legais, que antes os autistas não estavam incluídos. A esperança é que mude o cenário da desinformação em volta do autista. Às vezes a gente tem dificuldade em achar algumas portas abertas e isso acaba levando a gente a ter uma depressão, a ficar, né, numa situação que a gente acha que não tem solução. Mas quando a gente acaba conhecendo pessoas que estão envolvidas nesse trabalho de desenvolver as crianças e buscar lutar por elas, a gente acaba tendo mais uma força, uma segurança, né? E a ONG Amora realiza uma pesquisa sobre o autismo no Pará. Familiares podem entrar no site ongamora.org e responder a um questionário. O principal objetivo é identificar o número de autistas que existem no estado do Pará. O Conselho Nacional do Ministério Público promove hoje uma audiência pública para discutir o programa Mais Médicos. Desde que foi lançado, o programa foi questionado na Justiça por entidades médicas. Os pontos mais polêmicos são o acréscimo de 2 anos de serviço no SUS aos estudantes de medicina e o incentivo para a atuação de médicos estrangeiros no país. O objetivo da audiência pública é avaliar melhor a iniciativa e oferecer subsídios aos órgãos de justiça na tomada de decisões. Também foram convidados para a audiência integrantes do Executivo Federal e da área médica. O Ministério da Saúde será representado pelo ministro Alexandre Padilha. Foram aprovadas novas regras para o uso de cercas elétricas em propriedades residenciais e rurais. A medida visa estabelecer um padrão e diminuir os riscos de morte no país. Pelas regras previstas no projeto de lei, as cercas eletrificadas e energizadas devem ser instaladas em altura compatível à proteção da área, o que diminuiria os riscos de choques acidentais em pessoas que circulem por perto. O texto também define que o equipamento deve emitir choque pulsativo em corrente contínua e intensidade incapaz de levar à morte.
Neste padrão, o contato repele o corpo sem riscos mortais. Além disso, a proposta obriga o proprietário do local a instalar placas avisando a existência da cerca elétrica, que sejam compreensivas a qualquer pessoa, mesmo que ela não saiba ler ou escrever. Quem não cumprir com as normas deverá pagar multas que podem variar de R$ 5.000 a R$ 10.000. É a primeira vez que é elaborada a legislação sobre o assunto. O projeto, que está sujeito a emendas, seguirá para apreciação da Câmara dos Deputados. E você acompanha ainda nesta edição. Conheça mais sobre a doação de órgãos no Pará. E vamos reviver melhores momentos do Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude. E vamos voltar com a repórter Caroline Guimarães, que está conversando com a médica Márcia Iazzi sobre doação de órgãos. Caroline. É isso mesmo, Marcos, e hoje nós vamos falar sobre doação de órgãos. Agora, como é que funciona? O Brasil é o segundo maior país em transplantes de órgãos. E o estado do Pará, na verdade, ele só doa dois tipos. Só existem dois tipos de doação, de transplantes, que é o transplante de córneas e o transplante de rins. Como é que funciona isso? Então, o processo de doação, ele é muito bem estabelecido com uma legislação pelo Ministério da Saúde. O Brasil é um país que tem uma atividade grande nisso, mas ainda precisamos aumentar os nossos números. Nós captamos cerca de 18 por milhão, alguns estados onde essa doação ela é mais efetiva, mas o número geral do Brasil é em torno de 12 doadores efetivos por milhão de habitantes. É dessa maneira que a gente avalia o número de doações. Bem, o estado do Pará, ele saiu de 1,2 mais ou menos em 2010, nós chegamos a ter em 2011 3,4, um aumento mais de 100% da atividade, ou seja, de doadores efetivos que foram até a captação de múltiplos órgãos. Em 2012 nós tivemos uma pequena queda nesses números, então toda a nossa intenção é em aumentar isso para que a gente consiga aumentar o número de transplantes consequentemente. Todo esse processo de doação da morte encefálica, existe uma legislação específica para isso, é uma notificação compulsória. O médico que tem um paciente em morte encefálica, ele precisa notificar. Então existe toda uma equipe que vai trabalhar, são os intensivistas, o neurologista, além de todos os paramédicos, psicólogos, assistentes sociais, que a partir do momento que o diagnóstico é firmado, eles vão conversar com a família nesse momento delicado e solicitar a doação de órgãos. Por isso que é importante nós conversarmos em casa sobre esse assunto, porque a decisão é da família. E se a família não sabe qual é a intenção daquele filho ou do companheiro, enfim, é difícil decidir. Então, precisamos deixar sacramentado qual é a nossa intenção. Agora, doutora, é grande o número de pessoas que aguardam o transplante de órgãos e quais são as principais demandas aqui no estado? Então, no Brasil, a maior fila ainda é de rim, assim como na maior parte do mundo. O fígado também tem uma fila grande. Nós transplantamos cerca de 30% da necessidade. Isso não é só no Brasil, isso nos outros países também, porque existe limitação entre números de doadores. Nós não conseguimos transplantar todos aqueles que precisam, então tem cerca de 5.000 pessoas esperando por um rim, por um fígado, e por um rim muito mais do que isso, 7.000, 10.000. Então nós transplantamos cerca de 30% dessa necessidade. Precisamos aumentar. Quer dizer, existe uma procura grande e ainda um número pequeno de doações, né? Aqui no Pará principalmente, O Sul e Sudeste a gente já tem uma doação um pouco melhor, gostaríamos que fosse 30, mas ainda estamos com 15, 18, mas acho que o Brasil tem trabalhado, o Ministério da Saúde tem feito uma série de iniciativas de capacitações em diversos estados e isso de fato tem impactado, porque essa curva tem sido ascendente. Há 2 anos atrás ou 3 anos atrás nós éramos 8, 9, 10, agora nós estamos com 12, sendo que alguns estados captam 18. Então, acho que estamos caminhando. Agora, doutora, como é que funciona esse trabalho? Onde é que é realizado esse trabalho do Banco Social e onde é que vai ser realizado o trabalho do transplante de fígado?
Bem, o Banco Social ele é uma iniciativa da FIEPA, dentro do seu Conselho de Responsabilidade Social, que é o CORES, e que é coordenado pela doutora Rita Aires. Nós ainda estamos lá, junto com eles, e nós vamos passar para vocês os números, telefones e e-mails. Quem tiver alguma dúvida, nós encaminhamos, se quiserem saber como faz para participar, doar, fazer doações. Isso tudo a gente vai responder via e-mail. No dia 6 de agosto, no auditório da FIEPA, vai ser o lançamento, onde nós vamos explicar como nós vamos funcionar, quais são os projetos e também vamos ouvir um pouquinho da experiência exitosa do Rio Grande do Sul, que é muito semelhante ao que a gente está desenvolvendo aqui e que fez com que o Banco Social mudou a história natural lá da doação e transplante. E a gente quer que a população veja que isso é possível, que já existe gente fazendo, que já deu certo e que a gente consiga caminhar, então, nessa direção. O transplante de fígado, ele vai se realizar no Hospital Porto Dias, através de uma parceria público-privada. Isso aconteceu depois de inúmeras visitas enfim, do Ministério da Saúde, até se tentar achar um hospital que preenchesse os critérios do Ministério para a realização de transplante. Mesmo não sendo um hospital do SUS, foi criada uma parceria público-privada, como já acontece em vários estados do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim. Vários já trabalham assim, porque precisa de uma infraestrutura um pouquinho maior. Obrigada, doutora, por conversar conosco. Marcos, é com você aí no estúdio. E agora vamos falar sobre a Jornada Mundial da Juventude e sobre a visita do Papa Francisco ao Brasil. Depois de uma semana muito intensa, nesta manhã, o Papa Francisco chegou ao Vaticano após 11 horas de voo. Ele desembarcou às 6h25 da manhã, no horário de Brasília. Do aeroporto de Champino, o Papa Francisco seguiu diretamente para a Igreja de Santa Maria Maior, em Roma, para uma visita de agradecimento a Nossa Senhora. Já em casa, o Papa Francisco enviou uma mensagem pelo Twitter, onde diz: "Estou de retorno a casa e lhes asseguro que a minha alegria é muito maior que o meu cansaço." E agora vamos rever alguns momentos vividos pelo Papa Francisco no Brasil. No sábado aconteceu a vigília do Papa com a juventude, um momento de fé e de oração que envolveu cerca de 3 milhões de pessoas na praia de Copacabana. Mas antes disso, o Papa Francisco viveu vários momentos no dia de sábado. Acompanhe. O Sábado dos Peregrinos da Jornada Mundial da Juventude foi reservado à oração e à contemplação. O Dia do Santo Padre iniciou com a celebração da missa na Catedral do Rio de Janeiro para bispos, padres e cardeais. Amados irmãos em Cristo, vendo esta catedral lotada com bispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos e religiosas vindos do mundo inteiro, penso nas palavras do salvo da missa de hoje: que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Sí, estamos aquí para alabar al Señor y lo hacemos reafirmando nuestra voluntad de ser instrumentos suyos para que alaben a Dios no solo algunos pueblos, sino todos. Con la misma parresía de Pablo y Bernabé, queremos anunciar el Evangelio a nuestros jóvenes para que encuentren a Cristo y se conviertan en constructores de un mundo más fraterno. En este sentido, quisiera reflexionar con ustedes sobre 3 aspectos de nuestra vocación: llamados por Dios, llamados a anunciar el Evangelio, llamados a promover la cultura del encuentro. Após a missa, o Papa Francisco seguiu para o Teatro Municipal. No caminho, mais demonstração de respeito e afeto.
Na chegada ao teatro, a recepção foi calorosa, como de costume. O encontro era com artistas, representantes do judiciário, de ONGs, dos esportes, militares e de outros segmentos da sociedade civil. Santo Padre, aqui nesse teatro está refletida boa parte da sociedade brasileira. Diversos atores sociais das mais diferentes áreas, abertos ao diálogo, em busca de uma sociedade que seja mais justa, mais fraterna, mais livre, em profunda unidade com os ideais cristãos. A orquestra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, sob a regência do maestro Silvio Viegas, foi um belo espetáculo. O Santo Padre ouviu ao discurso do jovem Valmir Júnior, que fez um relato de sua história de vida. O jovem órfão citou sua experiência com as drogas, a superação por meio do engajamento pastoral, a conquista da formação superior. Falou de jovens exterminados, vítimas da violência. Citou a chacina da Candelária na década de 90, o incêndio na cidade de Santa Maria no início do ano e citou também os jovens construtores da paz e da justiça social. Isso eu assumo com a mesma esperança e utopia que levou a Francisco de Assis, Inácio de Loyola e tantos outros jovens a dar a sua vida por um projeto de vida que causa transformações. Projeto revolucionário, como o Senhor nos disse esses dias aqui. Esses santos jovens, eles nos levam a assumir com força e coragem, a missão do dia a dia de nossa existência. Essa missão que é gerar vida e vida em abundância. Santo Padre, abençoa-me, abençoa a nossa juventude, abençoa todos nós. O Santo Padre cumprimentou o jovem e falou de ética, da importância do diálogo e da transparência nas relações políticas. El futuro nos exige también una visión humanista de la economía y una política que logre cada vez más y mejor la participación de las personas, evite el elitismo y erradique la pobreza. Que a nadie le falte lo necesario y que se asegure a todos dignidad, fraternidad y solidaridad. Ao som da orquestra do Teatro Municipal, uma criança entregou flores ao Santo Padre. Ele recebeu os cumprimentos de um grupo que representava a multidão ali. Sejam missionários! Após este momento, o Papa seguiu para um encontro fechado com os bispos da CNBB. Por volta das 18 horas, o corredor reservado à passagem do Papa Móvel na praia de Copacabana já estava novamente cheio de carinho e demonstrações de afeto ao Santo Padre. E pelo sorriso e entusiasmo de sempre do pontífice, a recíproca era verdadeira. No palco da Jornada Mundial da Juventude, a vida de São Francisco, o jovem de Assis, ouviu ao chamado de Deus para que reconstruísse sua igreja e juntou amigos para reerguer uma velha ruína na cidade. Só depois compreendeu que a igreja sobre a qual Deus o falara era a vida e os valores dos cristãos. O Santo Padre falou aos jovens para serem protagonistas de sua história. También hoy llama a cada uno de ustedes a seguirlo en su iglesia y a ser misionero. Queridos jóvenes, el Señor hoy los llama
A vigília foi um dos momentos mais marcantes da JMJ. E o arcebispo metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira, e o secretário de Turismo do Pará, Adenauer Góes, entregaram ontem à tarde o presente dos paraenses ao Papa Francisco, a réplica da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. A entrega aconteceu no Rio Centro durante o encontro do Santo Padre com os jovens voluntários da Jornada Mundial da Juventude. E a próxima Jornada Mundial da Juventude será realizada em Cracóvia, na Polônia, em 2016. O anúncio foi feito pelo Papa Francisco no final da missa de encerramento da JMJ Rio 2013. A jornada na Polônia deverá ter como homenageado o Papa João Paulo II, um dos criadores do evento e que será canonizado nos próximos meses. E o domingo foi especial para todos os que estavam na praia de Copacabana ou que acompanharam a visita do Papa Francisco pelos meios de comunicação. Muita alegria e oração marcaram o último dia do Papa Francisco. 3,5 milhões de pessoas estavam presentes na missa de envio. O Domingo de Sol, no Rio de Janeiro, nasceu em tom de despedida. Era o último dia da visita do Santo Padre ao Brasil. Seguiu para a praia de Copacabana para a missa de envio dos peregrinos da JMJ. Num discurso emocionado, Dom Orani agradeceu a presença do Papa no Brasil. Agradeço a solicitude de Vossa Santidade em todos os momentos da semana que passou. Ficará gravada para sempre a presença do Pai e Pastor junto à juventude do mundo e o seu primeiro retorno à América Latina com o primeiro Papa latino-americano da história. Este momento final da jornada foi programado para acontecer em Guaratiba, região da periferia da cidade, que foi preparada pela administração municipal para esse momento. Mas com a chuva, o local se tornou inviável para abrigar os peregrinos durante a vigília, que precisou ser transferida para Copacabana. No discurso da missa de envio, Dom Orani deu uma boa notícia aos moradores da região. Papa Francisco, neste ano da fé, quisemos que o espaço do envio se chamasse Campus Fidei, Campo da Fé. A escolha do local, que queríamos que fosse a missa de envio, fez os olhos do mundo se voltarem para esta região do Rio de Janeiro e fez com que todos conhecessem as necessidades do povo e também ajudou os responsáveis a se empenharem numa solução para as várias necessidades. Em conversa com o prefeito municipal, nós, com a sua bênção, ali estamos propondo ser o bairro Campo da Fé, cuja primeira contribuição para arrumar esse bairro é dos jovens do mundo inteiro. Os investimentos serão para o povo pobre que irá morar. Estavam presentes na celebração os presidentes da Bolívia, da Argentina, do Suriname e do Brasil. Se vê, se sente! Durante a missa, o Santo Padre anunciou o local da próxima Jornada Mundial da Juventude, que será em 2016. Queridos jovens, temos encontro marcado na próxima Jornada Mundial da Juventude, no ano 2016, em Cracóvia, na Polônia. E a TV Nazaré transmitirá hoje, a partir das 9 horas da noite, uma retrospectiva da visita do Papa Francisco ao Brasil para participar da Jornada Mundial da Juventude.
Você vai rever os melhores momentos destes dias tão ricos e especiais para a vida da juventude no mundo e do Brasil. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Obrigado.